Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre detalhes de replicação e ó, atenção, eu tô considerando que o aluno chega aqui já sabendo o básico de replicação, que é um processo semi-conservativo, que a dupla fita do DNA é aberta e cada uma das duas fitas abertas servem de molde para duas fitas novas, gerando um total de duas novas duplas fitas de DNA idênticas uma à outra. Esse processo ele é formado por várias enzimas diferentes, helicase, topoisomerase, ligação simples, primase, polimerase 3 e 1 e DNA ligase. E nesse vídeo a gente vai saber detalhes sobre o que cada uma dessas enzimas fazem para essa parada insana funcionar. Beleza? Então, sem maiores demoras, partiu. Então aqui a gente tem uma longa dupla fita de DNA e a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que quando a célula quer fazer a replicação do DNA, a gente vai ter alguns pontos específicos onde esse DNA vai ser aberto. Esses pontos específicos a gente chama de as origens de replicação. E o que a gente vai fazer é dar agora um zoom em uma dessas origens de replicação aqui, ó, para a gente ver o que acontece. Então vamos lá. Para essa dupla fita de DNA ser aberta, vai se acoplar a ela uma enzima famosa, que geralmente quem estuda isso de uma maneira um pouco menos aprofundada sabe quem é, que é a DNA helicase. E olha que interessante, são duas helicases que se acoplam ao DNA. E aí quando elas fazem isso, olha a magia, tcharam, a dupla fita ela se abre, ó. E olha ali em cima, ó, todas as origens de replicação vão ter duas helicases abrindo elas e aí gerando as origens de replicação. E aí, ó, as helicases vão abrindo o DNA por os dois lados, galera, e não só para um lado só. A helicase, ela abre o DNA fazendo uma torção na dupla fita. E essa torção pode fazer com que a dupla fita estoure. Então, para estabilizar essa dupla fita mais torcida devido à ação das DNA helicases, vai se acoplar perto de um lugar onde abriu essa bolha de replicação, uma enzima que estabiliza a dupla fita de DNA mais torcida. Ela é a topoisomerase. Então, o que as topoisomerases fazem? Elas estabilizam o DNA torcido que foi torcido pela helicase para que pudesse ser aberta a dupla fita de DNA. Outra coisa interessante, a terceira enzima da parada. Para que essas fitas simples agora de DNA não voltem a se unir, uma terceira categoria de proteína, as chamadas proteínas de ligação à fita simples, também conhecidas por SSPs, vão se grudar nas fitas simples de DNA para quê? Para garantir que essas fitas simples não voltem a se conectar. Então até agora a gente viu, ó, pega, te organiza na parada. A helicase, que abre a dupla fita nas origens de replicação, gerando as bolhas, as topoisomerases, que estabilizam a dupla fita mais torcida, e as proteínas de ligação à fita simples, que não vão deixar as fitas agora simples de DNA voltarem a se unir. Beleza! Aí o que a gente vai fazer agora, galera? Para entender melhor como as duas novas fitas de DNA vão ser formadas, a gente vai dar um zoom em um lado da bolha de replicação. Essa região da bolha de replicação, olha só, a gente chama de a forquilha de replicação. O que eu quero mostrar para vocês, ó, antes da gente continuar? Primeiro, aqui nós temos a fita de DNA que tem extremidade 3 linha e aqui a fita de DNA que tem extremidade 5 linha, porque lembra que as duas fitas de DNA não têm orientação paralela, elas têm orientação antiparalela, e é importante saber disso na hora da replicação. Bom, então vamos lá. Essa replicação tem que começar já. E agora vem uma grande novidade para quem só estudou isso de maneira superficial. Para a replicação começar, as nossas células precisam adicionar, olha que loucura, no trecho da fita molde que vai ter a replicação iniciando a acontecer, uma molécula que a gente chama de um primer de primeiro, para iniciar o processo. Esse primer, olha que loucura, ele é um primer de RNA, que pode ter de 5 a 10
bases. E quem vai adicionar esse primer é uma enzima chamada de DNA, aliás, DNA não, só uma enzima chamada de primase. Então, olha que loucura! A nova fita de DNA não começa como DNA, ela começa como RNA. Por que isso, galera? Quem já estudou o básico de replicação sabe que quem fabrica as novas fitas de DNA é a DNA polimerase. Mas a DNA polimerase ela não sabe começar a fabricação. Ela só sabe continuar essa fabricação a partir de uma coisa que já tinha sido colocada. Quem? O primer de RNA. Uma vez que o primer está colocado aqui, o que vai acontecer? A DNA polimerase vai começar a adicionar nucleotídeo aqui, adicionar nucleotídeo aqui, adicionar nucleotídeo aqui, adicionar nucleotídeo aqui, adicionar, alongar a dupla fita. Agora presta bem atenção no que eu vou falar. Como eu já havia mostrado no início do vídeo, tem dois tipos de polimerase, a 3 e a 1, e você já deve estar imaginando que tem a 2 também, mas essa parada é para depois. Então a DNA polimerase que vai polimerizar o novo DNA, isso principalmente em bactérias, tá galera? Em humanos é um pouco mais complexo, é a DNA, vou abreviar aqui no meu esquema, polimerase 3, ela vai andar, ó, nesse sentido. E ela iniciou a partir de um RNA, o primer colocado aqui pela enzima primase. Vamos até colocar, ó, que esse RNA, ele é o primer. Muito importante, galera. A RNA polimerase 3, ela só sabe alongar o DNA que ela está construindo quando esse DNA começa da fita 5 e é alongado para a fita 3. Então, essa DNA polimerase vai fabricar DNA nesse sentido, por quê? Porque a outra fita molde ela tem que estar no sentido oposto, ó. Então, quando esse futuro DNA ficar pronto, ó, ele vai continuar de paralelo. Aqui, 3 linhas e aqui, 5 linhas. Beleza. E o que vai acontecer aqui embaixo? A mesma coisa. Para a nova fita de DNA ser fabricada utilizando como molde a fita de baixo, o que acontece? Nós também vamos colocar um primer de RNA. Quem vai fazer isso aí também é a mesma enzima que a gente já tinha falado antes, a DNA primase, só que nessa fita de DNA aqui de baixo, como a orientação dela é oposta à fita molde de cima, a DNA polimerase, uma outra DNA polimerase 3, vai alongar esse DNA, só que para o outro lado, ó, ela vai construir esse novo DNA daqui para cá. Por quê? Porque a DNA polimerase, ela só sabe fabricar DNA iniciando da ponta 5 e alongando ele em direção à ponta 3. Aí quando isso aqui virar um novo DNA, vai seguir antiparalelo, como todo DNA deve ser, ok? Então, por causa disso, é muito importante a gente lembrar o quê? Que as duas novas fitas de DNA vão sendo alongadas, polimerizadas no sentido oposto. E agora, eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, tá? Eu vou até botar a folhinha que eu planejei para ser a próxima aqui embaixo. Então essa é a de antes e essa é a de depois. Eu quero que vocês vejam o movimento, porque aqui aconteceram algumas coisas, ó. Aqui aconteceram algumas coisas. Primeira coisa que aconteceu, as primases sumiram. Por quê? Porque elas já fizeram o papel dela, que era adicionar o primer. Segundo, a helicase que está aqui, ó, ela se deslocou mais para cá. Então, durante a replicação, a helicase, galera, ela vai abrindo o DNA cada vez mais. E olha o que aconteceu com as duas fitas de DNA que estão sendo polimerizadas. Aqui em cima, o que rolou? A DNA polimerase, ela está adicionando nucleotídeos no mesmo sentido que a DNA helicase está abrindo o DNA. Essa fita aqui, por causa disso, ela é chamada de a fita contínua. Às vezes ela é chamada também de fita líder. Por quê? Porque a DNA polimerase que está fabricando DNA novo nesta fita, ela vai seguindo o mesmo sentido da DNA helicase, que está abrindo a dupla fita daqui para cá, daqui para cá. Já essa outra fita aqui, ó, tem um probleminha, né? Por quê? Porque essa DNA polimerase, ela está vindo daqui para cá. E quando ela faz isso aí, ela está no estilo oposto da DNA helicase. E ao fazer isso, ó, fica um pedação de DNA de fita simples, tipo assim, no peladão. O que vai ter que acontecer? Um novo primer vai ter que ser colocado aqui.
com a ação da enzima DNA primase, e aí vai vir uma terceira DNA polimerase e vai construir DNA nesse trechinho, nesse trechinho, nesse trechinho, nesse trechinho. Estão vendo? Então aqui, essa nova fita de DNA foi feita dessa maneira por uma terceira DNA polimerase. Só que isso aqui tem um probleminha. Quando a terceira DNA polimerase, que é essa daqui, chega no primer de RNA que serviu como iniciador dessa fita de DNA, a DNA polimerase 3, galera, ela não sabe grudar esses fragmentos, ela só sabe alongar fragmentos de DNA. Então, por causa disso, essa fita aqui de baixo, a gente fala que ela tá aparecendo aí, tá? A fita descontínua. Por quê? Porque ela vai ser polimerizada formando vários fragmentinhos de DNA novo, sendo que um não se conecta com o novo. Esses novos fragmentinhos de DNA novo são os famosos fragmentos de, vamos colocar aqui, ó, Okazaki. Okazaki, porque foi o Okazaki que descobriu, claro. E eles só vão se formar na fita descontínua, não na fita contínua. Beleza. Depois, galera, olha que interessante, que tudo já estiver replicadinho, nós temos um problema. A gente vai ter trechos de fita nova que vão estar ainda com os primers e ainda sem conexão, especialmente na fita descontínua. E aí vai vir mais uma enzima, olha só, para tu não te perder até agora. DNA helicase abriu a dupla fita, topoisomerase deu estabilidade para a dupla fita que estava sendo aberta pela DNA helicase. As SSPs impediram que as duas fitas simples voltassem a se unir. A primase colocou o primer de RNA, a polimerase 3 começou a fabricar as duas novas fitas de DNA. Depois que esse processo já fica próximo de ficar pronto, a gente ainda tem esses primers aí enchendo o saco, né? E aí o que vai acontecer? Vem uma sexta enzima chamada de, vamos escrever o nome dela aqui, DNA polimerase 1. E o que ela vai fazer? Ela vai tirar esses primers de RNA e colocar DNA no lugar. Tirar esses primers de RNA e colocar DNA no lugar. Esse é o papel, portanto, da polimerase 1. Remover os primers e adicionar nucleotídeos de DNA. Já que eu estou fazendo DNA, tem que ter nucleotídeos de DNA. E quando, olha só, vamos fazer o efeito visual aqui, isso acontece de fato, ó, antes com primer de RNA. Depois, já botou DNA. Antes com primer de RNA, depois já colocou o DNA. Então, o papel desta DNA polimerase 1 é justamente esse, excluir o primer de RNA e adicionar nucleotídeos de DNA, por isso que ela é uma polimerase, porque ela adiciona nucleotídeos de DNA. Só que esses nucleotídeos de DNA, eles ainda ficam, olha só, separados, 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 separados. E aí vai vir a última enzima, a DNA ligase. E o que ela vai fazer? Ela vai ligar os diferentes pontos de DNA. DNA ligase faz isso, DNA ligase faz isso, DNA ligase faz isso, DNA ligase faz isso. E quando a gente tem a ação da DNA ligase, pronto, aí fica tudo bonitinho. Resumindo a ópera, então, DNA helicase, o que ela faz? Abre a dupla fita. Topoisomerase, estabilidade para a dupla fita. Proteínas de ligação à fita simples, não deixam as duas fitas abertas voltarem a se unir. Primase, adiciona o primer de RNA. DNA polimerase 3, alonga a dupla fita. DNA polimerase 1, tira o primer de RNA e bota DNA. E DNA ligase, liga os pontos da nova fita desconexas, especialmente na fita descontínua. Então, esse é o resumo, claro, mais aprofundado do papel das enzimas durante o processo de replicação. E um último detalhe, depois que todo esse processo acontecer, tu tem uma outra maquinária de enzimas chamadas de enzimas de
reparo de DNA. E é aí que a polimerase 2 ela atua. A nossa célula ela faz tipo uma revisão na replicação para ver se está tudo certinho ou não, e se alguma base foi colocada errada, ela é removida e a polimerase 2 vai participar desse processo de remoção da base errada e adição da base correta. Então os mecanismos de reparo de DNA vão acontecer depois da replicação ter acontecido. Tá bom, galera? Essa era a ideia, dar uma aprofundada legal em replicação. Beijo e até mais.